Bom dia, queridos. Que Deus esteja abençoando você em mais esse domingo de culto online. Nós estamos percebendo que aos poucos se relaxa a quarentena e assim que nós julgarmos seguro, que percebemos que as outras igrejas também estão fazendo o mesmo, nós relaxaremos a quarentena paulatinamente, devagar, de modo que em breve nós começaremos a fazer cultos presenciais, também com a gravação da mensagem, para que as pessoas possam, caso estão no grupo de risco, permanecerem em casa, mas se desejam estar presentes no culto, nós avisaremos quando começaremos a fazer o culto presencial, para que você possa vir com as devidas cautelas ainda necessárias, porque o vírus ainda continua aí, segundo informações da saúde. Então, vamos nos adaptando da melhor maneira possível a isso. Passando a mensagem desse domingo, eu gostaria de abrir com vocês, dando continuidade à série de estudos que nós estamos fazendo sobre o velho e o novo homem, o velho homem, a velha vida, o novo homem, a nova vida. Abrindo a Bíblia em Efésios capítulo 5, versos 3 a 14, vamos dar um pequeno salto para nós não nos tornarmos muito repetitivos. Então, a partir do versículo 3 de Efésios 5, diz assim: Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Nem a conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, agora, porém, sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Pai Santo, pedimos a tua presença neste momento. Abençoa essa palavra, ó Deus, que ela traga vida, traga profundidade de conhecimento, transformação na vida de quem ouve. Nós abençoamos agora essa casa, essa pessoa que nos ouve. Pedimos, ó Pai, que a tua unção esteja sobre eles, que o Espírito Santo esteja revelando as verdades ocultas na palavra, de forma que ela venha de maneira personalizada para cada um, na sua experiência pessoal. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais sobre essa questão da fala. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele se refere à nova vida, ele usa muito a fala. Parece que a fala tem um poder determinador sobre aquilo que nós somos e nós fazemos. Aliás, Tiago, o apóstolo que era meio-irmão de Jesus, vai concordar com isso, porque ele fala que um pequeno leme muda a direção de um navio. Se ele achava os navios daquela época poderosos, enormes, imponentes, imagina os navios de hoje, que também são guiados por pequenos lemes. E assim o timoneiro pode levar o navio para qualquer lugar. E Tiago diz que a língua é exatamente assim. Ela dirige o destino de nossa vida, dirige os nossos caminhos, as nossas direções. Pois bem, então, a gente precisa aprender a tomar cuidado com aquilo que fala. Enquanto eu preparava esse estudo, o Espírito Santo começou a mexer em mim também e mostrar que algumas vezes, não poucas, aliás, também tropecei
no falar e algumas novas determinações para a minha vida começaram a surgir a partir desse estudo que eu apresento para vocês hoje. Queria começar com uma historiazinha, um conto. Havia uma rã que morava num lago e era uma terra muito quente. E essa rã passava os dias gostosamente naquele lago, à sombra de uma planta aquática, comendo alguns insetos, mas o sol começou a se tornar intenso e a falta de chuva fez com que a lagoa começasse a secar e, desesperado, o sapo olhou para cima e viu 2 patos voando e pediu para eles que lhe dessem carona para que ele pudesse ser levado para um outro lago onde ainda houvesse água fresquinha. E assim os patos ficaram sem saber o que fazer, porque não sabiam como carregar o sapo. E o sapo viu um ramo e disse assim: olha, vocês 2 pegam esse ramo, põem nos seus bicos, eu me agarro no ramo e vocês me levam voando. E assim os patos partiram com o sapo agarrado ao ramo que eles seguravam no bico e foram voando em direção a uma lagoa grande que se via já ao longe. Passaram por cima de um campo onde algumas crianças viram aquela cena engraçada e passaram a dar risadas. O sapo, irritado, quis falar algumas coisas bem ruins para aquelas crianças e abriu a boca e caiu no chão e se arrebentou todo. Em outras palavras, às vezes é melhor ficar de boca fechada do que abrir a boca e depois arcar com as consequências. Eu gostaria de falar sobre isso hoje. Cuide com aquilo que você fala, por incrível que pareça, amados. As coisas que falamos têm um poder enorme sobre aquilo que nós vivemos e experimentamos. O apóstolo Paulo diz assim, que há coisas que não convêm a santos. Ele vem tecendo uma série de negativas, não isso, não aquilo. E aí ele fala para nem sequer se nomear algumas coisas como convém a santos que elas não sejam nomeadas. Em outras palavras, nomear estas coisas não convém a santos. Santo, gente, não é aquela estátua bonitinha dentro de um nicho numa igreja. Santo é toda pessoa que pertence a Jesus Cristo, que é propriedade de Jesus Cristo. Então, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, você é um santo de Deus, separado para Deus. E então essa palavra se aplica a você também. Há coisas que não convêm. Vamos dar uma olhada na lista. Paulo é um homem que gosta de listas e ele faz uma lista de coisas. Algumas são meio coincidentes, mas elas trazem sempre uma pequena ênfase a mais para um lado ou para outro. Então eu vou fazer uma rápida alusão às coisas que não se convêm nesse texto. Primeiro, alusões a coisas imorais sem pudor. Mas a impudicícia, essa palavra impudicícia vem da palavra grega porneia. Porné é uma prostituta. A porneia é aquilo que a prostituta faz. Então, da onde vem a nossa palavra pornografia? E o apóstolo passa a dizer assim, nem se nomeia. Aliás, eu estou fazendo isso agora, nomeando essas coisas. Mas a ideia é exatamente isso, evitar que essas palavras saiam de nossa boca, coisas relativas à imoralidade sexual, sexualmente inadequado, coisas relativas à prostituição. Muitas vezes eu vejo crentes se sentindo na, entre aspas, liberdade, porque eu estou livre em Cristo, eu posso todas as coisas. Não pode não, querido. Não pode ficar falando coisas indecentes. Elas vão corromper o seu coração e vão corromper o coração das pessoas que te ouvem. O falar impuro, carregado de malícia, toda sorte de impurezas, do grego akatársia, que significa exatamente isso, impuro, fisicamente, cheio de desejo imoral. Muitas vezes, amados, as pessoas, elas vão falar
de uma forma ou de outra, daquilo que mais tenta elas. Por exemplo, um ex-alcoólatra, ele vai tender a fazer muitas piadas sobre o uso de bebidas, especialmente nos momentos em que a ansiedade pelo uso da bebida ou a saudade da experiência do uso do álcool estiver martelando em sua cabeça. Então a pessoa, ela vai fazer várias referências a isso e é um desejo escondido que transborda pelas palavras. E isso é uma coisa que é muito importante que nós entendamos, que aquilo que a gente fala transborda aquilo que se esconde dentro do nosso coração. Por exemplo, às vezes a pessoa pode não falar de maneira positiva sobre um determinado pecado. Uma pessoa pode criticar muito um pecado, mas aquilo apenas esconde o desejo que a pessoa tem por aquele pecado que ela critica. Assim, existem dois tipos de maliciosos. O malicioso que vê sujeira em tudo e critica, o malicioso que vê sujeira em tudo e apoia. Os dois são maliciosos. Só que ele tenta esconder o desejo secreto que às vezes se esconde no coração. O falar também desperta desejo. Aquilo que falamos determina muito aquilo que pensamos e aquilo que fazemos. Um feedback a respeito dentro de tua cabeça. Por exemplo, você pensa uma coisa, você fala aquela coisa retorna ao seu ouvido e ela como que se solidifica em sua mente e fica mais fácil você retornar a falar aquela coisa. E assim criamos hábitos sobre determinados assuntos que acabam sendo constrangedores, destrutivos, prejudicam o nosso bom testemunho, prejudicam inclusive o comportamento diante nossa posição diante da sociedade. Um exemplo disso, as empresas perceberam que as pessoas se revelam mais quando elas percebem que não estão sendo julgadas pelo que falam. Então, as empresas pesquisam muito as páginas de Facebook dos candidatos a empregados para ver os grupos que eles pertencem, os comentários que eles tecem dentro das redes sociais, porque ali eles se revelam. Os desejos escondidos, os valores e opiniões. Então é muito importante nós entendermos que o que nós falamos determina muito do que nós pensamos e fazemos. Aí Paulo ainda fala conversação torpe. A palavra torpe, traduzida aqui do grego aiskrotes, significa aquilo que causa vergonha. Às vezes você não está falando uma indecência imoral. Por exemplo, você pode não estar fazendo uma alusão a uma coisa obscena no sentido de ser sexualmente imoral, mas você pode estar usando alguns palavrões quando você faz uma besteira, por exemplo, você diz, eu fiz uma, e aí você preenche os pontinhos com aquilo que você sabe que normalmente é dito e é de baixo calão, se refere a coisas muito pessoais de cada indivíduo e causa vergonha. Dependendo do lugar, aquilo que você fala vai causar um baita constrangimento, gera aquele climão e não representa o reino de Deus. Palavras vãs, isso aqui foi o que me pegou. Palavras vãs, brincadeiras tolas, imbecilidade e idiotice. Ninguém se considera idiota ou imbecil, mas muitas vezes nós temos aquela sessão besterol em que nós somos propositadamente idiotas ou imbecis, falamos coisas tolas sem sentido. Isso vem da palavra grega morologia, falar de maneira imbecil. Inclusive é engraçado porque a língua americana, o inglês, tem essa palavra, moron,
em inglês significa um idiota. E é lógico que todos nós já relaxamos e brincamos de alguma maneira ou outra, fazendo observações tolas, como por exemplo um pastor amigo meu, no meio de uma pregação, alguém estava pregando e dizendo assim: se você estivesse agora assistindo ao seu enterro, ao seu velório, o que você gostaria de ouvir que as pessoas dissessem? E um pastor amigo meu respondeu lá do fundo: olhe, ele está se mexendo. Todo mundo caiu na gargalhada, atrapalhou a mensagem. É lógico, foi engraçado. Em alguns momentos até pode ser apropriado, mas o problema é que isso pode se tornar um vício. E assim nós começamos a ter um comportamento tolo e, por incrível que pareça, isso pode moldar a maneira como nós pensamos e acabamos nos tornando pessoas superficiais que não falam a fundo sobre nada. Pensamentos imbecis podem gerar um comportamento imbecil. Então nós temos que tomar cuidado para não sermos imbecis demais na nossa vida. Chocarrices, palavra complicada essa, eu pesquisei também o significado. Significa exatamente o hábito excessivo de fazer piada de tudo, do grego eutrapelia. Como é que pode ser levado a sério um homem que só faz piada o tempo todo? Eu assisti uma pregação de um casamento certa vez, em que o pastor só fazia piadas, e pior que piadas de mau gosto, ele era infeliz, e toda a mensagem que ele queria transmitir foi atrapalhado por um montão de piadas que ele fazia no meio do caminho. Fica a pergunta: será que as pessoas te levam a sério? Ou será que as pessoas, quando você fala sério, ficam te olhando esperando que logo atrás venha uma piada? Foi então que eu me peguei. Sou muito brincalhão, eu gosto de fazer bastante piada, mas muitas vezes isso tem prejudicado o testemunho que nós carregamos. Então precisamos aprender a ser mais sérios sem ser chatos. Aprender a ser pessoas que tenham leveza, mas que tenham profundidade ao mesmo tempo. Não podemos ser pessoas que vivem a fazer comentários tolos sobre tudo que vem. Por que essas coisas não convêm? Primeiro, porque tomam um espaço que deveria ser empregado em coisas mais sérias e mais profundas. Você já passou pela experiência de estar no meio de uma conversa séria, tentando abrir o coração, e de repente a pessoa solta uma piada no meio de tudo aquilo, e você percebe com tristeza que não há nada sério ali, e que você não tem condições de expor talvez a sua ferida, o seu problema, porque a pessoa dificilmente te levaria a sério. Você vê como muitas vezes piadas e brincadeiras e conversas tolas podem estragar um momento que poderia ter sido usado pelo Espírito Santo. Então nós temos que ter essa sensibilidade de perceber que muitas vezes nós estamos ocupando o espaço da fala com coisas inúteis. Outra coisa que eu vejo por que não convém é porque geram confusão e mal-entendido entre as pessoas. Quantas vezes a gente se arrepende por uma brincadeira que foi mal entendida? Porque ela brinca com o perigo da má interpretação, porque chega muito perto de ser, às vezes, uma ofensa e pode ser entendido como tal, ou porque gera mal-estar ao referir-se
a coisas que são consideradas abomináveis no comportamento social. Veja só, quantas pessoas não saíram, inclusive, aos tapas por causa de brincadeiras infelizes? Quantos relacionamentos quebrados por causa de brincadeiras infelizes geram, muitas vezes, confusão e mal-entendido entre pessoas? Outra coisa, a própria Bíblia fala que falar sem pensar já é pecado e sempre coloca as pessoas em situações delicadas. Provérbios fala que o responder sem ouvir é estultícia e vergonha. Se você responde sem ouvir, você fala sem pensar. Porque você não ouve, não pensa sobre o que ouviu e responde. E acaba sendo envergonhado e sendo exposto como tolo. E por causa daquilo que nós carregamos, nós não podemos fazer o papel de tolos. Por causa do nome que carregamos, não podemos fazer o papel de tolos. Outra coisa, a gente tem que cuidar com aquilo que fala, porque algumas palavras incitam o desejo pelo pecado. Em primeiro lugar, a boca fala do que o coração está cheio. Isso quem disse foi Jesus Cristo. Se você fala porque já está borbulhando no seu coração, na sua mente há muito tempo, e nós somos feitos de um material poroso, tudo aquilo que está dentro de nós, ele meio que espirra para fora de um jeito ou de outro. Não tem como, você se denuncia pelas tuas palavras. Então, por mais que você tente se comportar, se o teu coração está tomado de uma certa coisa, um momento ou outro aquilo vai escapar. E você vai se comprometer com aquilo. Então, que se comprometa com coisas boas. Mas também é verdade que o coração se enche do que a boca fala. Está aí a neurolinguística se aproveitando desse fato e fazendo toda uma série de afirmações, não sei se todas elas verídicas, mas o fato é que realmente aquilo que nós falamos programa nosso comportamento, o nosso jeito de pensar. Passe a criticar, somente criticar uma pessoa. Faça essa experiência, uma coisa, não precisa ser uma pessoa. Comece a verbalizar, eu não gosto de, e aí você preenche com o que você quiser. E comece só a falar mal daquilo, não de uma pessoa, né? Porque aí é ruim demais. Mas comece a falar mal daquilo, você vai perceber que seu coração se incendeia contra aquilo. Palavras incendeiam corações, você acaba tendo uma aversão por aquilo. Por isso uma pessoa que elogia muito outra, cedo ou tarde acaba se apaixonando por ela. Os versos 7 e 11 diz assim: portanto não sejais participantes com eles daquelas coisas vãs, vazias. Em outras palavras, amados, encher a boca com certas coisas já é participar delas. Então, quando você fala, você está dando testemunho a respeito de coisas. Quando se fala de coisas ruins, você está dando testemunho a respeito de coisas ruins. A gente percebe isso em alguns testemunhos, por exemplo, que as pessoas contam a respeito da sua vida pregressa, com detalhes dos pecados que praticavam, e no final, em 5 minutos, dizem: então eu me converti e minha vida ficou uma maravilha. Só falta dizer: ai, que saudade daqueles tempos, né? Tomar cuidado com isso. Porque se falar ofende a Deus e provoca a sua ira. Verso 6 diz isso, e no capítulo anterior diz que entristece o Espírito Santo. A vida nova recebida em Cristo não pode deixar de mudar a nossa forma de falar. Existem algumas pessoas que pregam uma certa liberdade de que não importa mais o que você faz, porque você já está em Cristo, não peca. Isso não é verdade. Amados, a Bíblia diz que se nós falarmos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso. E sim, a nossa nova natureza tem que se manifestar com um novo comportamento, puro, santo e limpo.
Qual que é a contramedida para o pecado da fala? Primeiro, verso 4 diz que nós devemos praticar ações de graça. Louve a Deus constantemente, que seu falar glorifique a Deus. Segunda coisa, fale de tal modo que não venha envergonhar-se caso sua fala se tornar pública. Aquilo que você fala, se for colocado no microfone, vai te envergonhar? Sabe que um dia Deus vai expor isso. A Bíblia diz que não há nada que for dito em oculto que não vai ser gritado de cima do telhado. Jesus falou isso. Então, amados, aquilo que nós falamos precisa ser de tal forma colocado que, se for exposto, publicado num jornal, não venha nos causar vergonha. Muito menos é causar vergonha para o bom testemunho do nome que nós levamos, de Jesus Cristo. Terceira coisa, usar sempre os critérios de bondade, justiça e verdade. O próprio texto que nós lemos fala disso, desses 3 filtros. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Quando você vai falar sobre uma pessoa, pergunte para você mesmo: o que você vai falar será um ato de bondade para com aquela pessoa? Ou será encarado como uma maldade? Ou será uma maldade mesmo? Porque muitas vezes o que nós falamos é a verdade, mas a verdade que não deveria ser dita. Porque pode ser, por exemplo, que a pessoa já tenha um processo de transformação e de libertação de um pecado que ela carrega, mas você sempre arrasta de novo para a mesma lama, se fica repetindo e repetindo uma notícia ruim sobre aquela pessoa que já está no passado. A fofoca pertence a esse tipo de coisas. Eu sei de muita gente que diz: eu tenho direito de falar. Não tem, não. Porque o mesmo direito que você teria, outros teriam. Então não faça isso. Outra coisa, vai produzir justiça. E vai produzir a verdade de Deus. Porque muitas vezes também nós mentimos. Essas são as 3 peneiras do bom falar. Em último lugar, ouvir sempre a voz do Espírito Santo para perceber se aquilo que vai falar irá alegrá-lo ou entristecê-lo. Certa vez eu estava no encontro de pastores conversando com um pastor e ele estava falando sobre um assunto do qual eu entendia, eu estava com vontade de falar sobre aquilo, também mostrar o que eu sabia, e o Espírito Santo me mandou calar a boca, dizendo: não seja arrogante e orgulhoso. Você está morrendo de vontade de mostrar o quanto você sabe sobre isso. Seja humilde e deixe o outro expor o que ele sabe. Até nisso, você pode ouvir a voz do Espírito Santo e ele vai muitas vezes sim te repreender, dizendo assim: não fale, que você vai estar desonrando o meu nome, ou você vai estar prejudicando a pessoa com quem está falando. Seja sábio. A Bíblia diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Muito provavelmente, se você não é guiado pelo Espírito de Deus no seu falar, pode ser que você não seja filho de Deus. Então, preste atenção nisso. Aquilo que você fala vai alegrar o Espírito Santo ou vai entristecê-lo? Concluindo, o resultado disso, no dia que nossas palavras e atos se tornarem públicos, não teremos do que nos envergonhar diante do nosso Senhor. Seremos instrumentos de vida e não de morte. Nossas palavras produzirão vida e seremos pessoas frutíferas, como pessoas despertas que trabalham e produzem, não como pessoas alheias à vida que estão dormindo. Como diz o apóstolo Paulo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Senhor, eu peço que ajude a cada um que me ouve hoje, a Deus, a internalizar essa palavra e a conseguir, Senhor, exercer mais juízo sobre aquilo que sai de sua boca. Ajuda-nos, Senhor, também
a encher nosso coração com as coisas que vêm do reino e a manter-nos, Pai, puros e limpos, afastados da contaminação que está presente em todo lugar, em palavras impuras, em palavras depreciativas, em palavras de morte, em palavras sujas, na malícia que há neste mundo. Ajuda-nos, Deus, a ter um coração limpo e que possamos oferecer a todos que nos cercam um ambiente limpo dessa malícia, Pai, que traz tanta destruição a relacionamentos e vidas. Em nome de Jesus. Amém.